Muito boa tarde, ministros, companheiros no ministério, na era da pedra angular e dispensação do reino. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião aqui em Torreón para compartilhar uns momentos de companheirismo ministerial ao redor da palavra de Deus e assim ter confraternidade ministerial entre nós dentro da casa de Deus, do templo espiritual de Cristo, e assim também ver como estão as coisas no programa de Deus e como estão as coisas na casa de Deus em nosso tempo. São Paulo nos diz, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo versículo 1 ao 6 diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita um maior entendimento da sua palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. A casa de Deus, ou casa do Senhor Jesus Cristo, vimos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, nascidos de novo, os quais receberam seu Espírito e se efetuou neles o novo nascimento. E agora nessa casa é que nós somos ministros de Jesus Cristo para manter os escolhidos de Deus com alimento espiritual da palavra de Deus. Vimos que na casa de Deus, a casa do Senhor, Cristo nos disse que Ele colocou servos fiéis e prudentes para cada etapa ou para cada era. Ele colocou um servo fiel e prudente, e vimos que com esse servo fiel e prudente estiveram trabalhando um grupo de ministros em cada era. Porque, assim como Deus coloca, ou um homem pode colocar uma pessoa para estar encarregado da administração de todos os alimentos dessa casa, de todas as coisas dessa casa, ou seja, a administração dessa casa, encontramos que com essa pessoa tem que trabalhar outras pessoas que foram colocadas ao lado desse administrador. E essa obra que esse administrador realiza nessa casa, encontramos que realiza com o trabalho que realiza juntamente com as pessoas que estão junto a ele, trabalhando nessa casa. Mas essa pessoa é a que está encarregado, tem a responsabilidade dessa casa e de que o alimento dessa casa esteja sempre a tempo para
todos os que vivem nessa casa. E assim é na casa de Deus. E agora, vendo que a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e em cada etapa ou era, Deus colocou um servo fiel e prudente, e vimos quem foram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Para a primeira era foi São Paulo, para a segunda Irineu, para a terceira Marte, para a quarta Colombo, para a quinta Lutero, para a sexta Wesley, para a sétima William Marion Branham, e depois para a oitava, para a era da pedra angular, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora vimos que não estamos trabalhando na primeira era, na etapa do primeiro anjo mensageiro, nem na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas na era da pedra angular. E vimos que há muito trabalho na casa de Deus, porque se está construindo a parte mais importante, que é o lugar santíssimo, na pirâmide lá do Egito, se chamaria a Câmara do Rei. E vejam vocês que é a peça principal da casa, e vimos que é aí onde nós nos encontramos trabalhando no corpo místico de Cristo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e trabalhando de boa fé. Nunca vá você dizer que não lhe importa se algum irmão ou os irmãos tropeçam com algo que você fizer, porque isso não seria trabalhar de boa fé, nem trabalhar com amor divino, porque nós amamos os nossos amados irmãos que recebem a palavra e queremos o melhor para eles, e sempre temos que trabalhar conforme a ordem divina para se realizar na casa de Deus. E vejam vocês como na casa de Deus, sempre Jesus Cristo esteve de era em era, porque se o Senhor não edifica a casa, o que acontece? Em vão trabalham os edificadores. Vejam vocês como na casa de Deus, sob a dispensação da lei lá, encontramos os profetas do Antigo Testamento trabalhando nela, e encontramos que houve muitos edificadores trabalhando na dispensação da lei. Mas vejam vocês, quando veio Jesus, os edificadores o que fizeram? A pedra que os edificadores rejeitaram. Quem rejeitou Jesus? Aqueles edificadores, líderes religiosos da religião hebraica, como sumo sacerdote, e a maior parte dos sacerdotes da religião hebraica, e a maior parte dos sacerdotes e sábios do concílio do Sinédrio, que eram todos grandes sábios, com seus doutorados em teologia, porque não podia ser qualquer pessoa, mas que tinha que ser uma pessoa bem preparada religiosamente. E agora vejam esses edificadores, vejam vocês, estavam edificando, mas estavam edificando pela sua conta uma casa, estavam edificando pela sua conta, ou melhor, uma religião, uma denominação. Mas vejam vocês, quando Deus veio para colocar a pedra angular, essa não cabe aqui entre nós. Bom, entre a casa que eles estavam edificando não cabia, mas na casa de Deus, essa era a pedra que tinha que ser colocada naquele tempo. Como para o último dia, há uma pedra não cortada do monte. Agora vejam vocês, uma pedra não cortada de irmãos, cortada do monte, mas não cortada de mãos, porque é Cristo, por meio do ministério de cada tempo, que Ele corta essas pedras vivas, e as coloca em sua casa. E agora vejam vocês, uma pedra não cortada por mãos, mas pela mão de Deus, é a pedra que sai do monte de Deus.
E no ministério do último dia, a qual viu o rei Nabucodonosor, e o profeta Daniel interpretou. E vejam vocês, a que cumpre, a pedra que cumpre a segunda vinda de Cristo. Vejam vocês como a pedra branca, com o nome novo, aparece aí onde? Na casa de Deus, no monte de Deus, e é cortada pela mão de Deus. Como são cortadas todas as pedras vivas que fazem parte dessa casa de Deus. A casa de Deus é esse monte, onde uma pedra, a pedra de ângulo, é cortada e colocada nessa casa. Vejam vocês, para ter o ministério da pedra angular, e é a pedra que os edificadores 2000 anos atrás rejeitaram, e que no último dia viria novamente manifestado em carne humana, Cristo, anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, para ser novamente a pedra de ângulo, a pedra principal dessa casa, sendo colocada onde? Na casa de Deus. Essa pedra, e essa é a pedra que trará as grandes bênçãos de Deus para todos os filhos de Deus, para toda a casa de Deus. Sem essa pedra, a casa não está completa. Sem essa pedra, a casa não é uma casa perfeita. Sem essa pedra, encontramos que não se pode dizer que a casa de Deus está completa, porque essa é a pedra que terá o ministério do último dia. É a pedra que terá o ministério da era da pedra angular. Portanto, tem que ser o ministério da pedra angular, da pedra não cortada por mãos. E agora, vejam vocês, veio 2000 anos atrás no Israel terreno, e para o último dia viria no Israel celestial. E agora vejam vocês que é nessa casa que todos nós fomos colocados para estar dando alimento aos escolhidos de Deus a tempo. O alimento que o servo fiel e prudente da nossa era recebe da parte de Deus para todos os filhos e filhas de Deus na casa de Deus. E assim, vejam vocês, a última comida ou a última ceia na casa de Deus. Vejam vocês em que era cai. Em nossa era. E vejam vocês como essa ceia ou comida vem a ser, se torna comida espiritual da palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, o evangelho do reino, com o qual é dado testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e são abertas todas essas coisas com essa palavra, para serem alimentados todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. Agora vejam que há fome sobre toda a terra, mas há alimento espiritual onde? Na casa de Deus. No meio dos gentios, na casa de Deus, há alimento espiritual. Assim como houve alimento físico, literal, na casa da viúva, porque ali estava Elias em sua primeira manifestação. E por meio da palavra falada de Elias foi multiplicado o alimento nessa casa. E agora vejam quando toda pessoa pensava que já não viria mais alimento espiritual para os filhos de Deus na casa de Deus, porque o último alimento espiritual pensávamos que era o da sétima era. Vejam, havia um alimento espiritual especial, escondido, o maná escondido, representado no maná escondido,
para los hijos de os Dios filhos de Deus en la casa de na Dios, casa de Deus, en la edad na era da pedra que es la angular, edad que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, todos os ministros na casa de Deus são colocados para trabalhar na distribuição desse alimento espiritual, como na multiplicação dos pães e peixes em duas ocasiões, nas quais Jesus multiplicou pela sua palavra falada o alimento para alimentar aquelas multidões famintas, onde houve 5.000 pessoas numa ocasião, homens, sem contar as mulheres e as crianças, e na outra ocasião houve umas 4.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Se contarmos as mulheres e as crianças, talvez tivesse chegado a umas 10.000 pessoas, porque onde há um homem, algumas vezes, 1, 2, 3, 4 e até 5 filhos, e uma mulher tem que estar aí também, se é casado, para ter esses filhos. Assim que poderíamos pensar que houve umas 10.000 pessoas e uma atividade de Cristo com 10.000 pessoas. Essa não é uma quantidade muito grande, pois há pregadores e há evangelistas que reúnem 50.000 pessoas ou 100.000 pessoas e até mais disso. Evangelistas, pregadores famosos, vejam, conseguem neste tempo. Agora, porque a pessoa se surpreender se Jesus tinha uma quantidade de 10.000 pessoas, contando crianças e mulheres e varões também. Agora, o milagre foi que os alimentou com o alimento literal, produzido, criado pela palavra falada de Cristo. Agora eu pergunto a vocês, o que é mais difícil ou o que é mais fácil? Pela palavra falada, produzir alimento literal ou alimento espiritual? Sabem vocês de uma coisa? Que produzir alimento literal pode ser produzido a qualquer tempo e mais, nas horas de comida onde há fome. Mas produzir alimento espiritual, somente de era em era, pode vir esse alimento espiritual. E por meio da palavra falada através do mensageiro de cada era vem esse alimento espiritual. E para o último dia, vejam vocês, encontramos que somente haviam uns pãezinhos e uns peixinhos, ou seja, um pouquinho de alimento espiritual. E uma pessoa ou duas pessoas podiam comer isso e ficava sem alimento a multidão inteira. Mas por meio de um milagre de Cristo, tomando esses pãezinhos e esses peixinhos e multiplicando em alimento para o povo, que pôde ser alimentada aquela multidão de 5.000 pessoas em uma ocasião e de 4.000 pessoas em outra ocasião, sem contar as crianças e as mulheres. E agora, quando já não restava nada exceto um pouquinho de alimento, como a viúva e como no meio do povo que seguia Jesus, uma criancinha com uns pãezinhos e uns peixinhos, vem Jesus e a uma nova era toma esse alimento que havia aí, que uma criança tinha, o toma, o multiplica e há alimento em abundância para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E é o tempo onde mais alimento espiritual há para todos os filhos de Deus. E agora vejam vocês, há tanto
que ainda restará para o reino milenial, para milhares ou milhões de pessoas que viverão no glorioso reino milenial, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vindo à sua igreja na era da pedra angular e velando-se e se revelando por meio do seu anjo mensageiro, e se manifestando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, ou seja, que a humanidade será cheia do conhecimento do que Cristo está fazendo neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde? Em seu templo. Porque a promessa é que virá o Senhor ao seu templo, diz, virá subitamente ao seu templo, e agora, nos Salmos e também em Abacuque, capítulo 2, versículo 14 diz, e será cheia a terra do conhecimento da glória do Senhor, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 20 diz, o Senhor está em seu santo templo. Cale diante dele toda a terra, porque ninguém mais tem nada para dizer. Ninguém tem nada para dizer, ninguém sabe nada da mensagem correspondente à era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Ninguém sabe nada dos que ficaram das eras passadas. Portanto, não tem nenhuma mensagem para o povo, não tem nenhuma mensagem para a era da pedra angular e não tem nenhuma mensagem para o reino milenial de Cristo. Não tem nenhuma mensagem para o sétimo milênio. Mas, sendo que é Deus quem falou sempre em sua casa, porque Ele é quem manda em sua casa, assim que ele sim tem algo para dizer à sua casa, aos seus filhos, no último dia na era da pedra angular, e isso fala por meio do seu mensageiro na era da pedra angular. Cale-se diante dele toda a terra. Para quê? Para que todos escutem o que Deus tem que dizer por meio do seu anjo mensageiro em sua casa. E aí se cumprem também as palavras a ele ouvir. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos e por isso levemos a mensagem por todos os lados para que todas as pessoas saibam o que Deus está falando em sua casa, porque Ele está em sua casa, em sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo, assim como está no lugar santíssimo do seu templo no céu. E agora a representação do templo que está no céu é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a representação do lugar santíssimo do templo que está no céu é a era da pedra angular. E agora, vejam vocês como nós fazemos chegar às pessoas todas as coisas que Deus fala do seu templo no céu e depois as comunica ao seu templo aqui na terra, a sua igreja, e as revela por meio do seu anjo mensageiro, e nós levamos essa mensagem, e assim é como a voz de Deus é escutada em toda a terra, para ser cheios do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, ser cheios do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, se velando e se revelando por meio do seu anjo mensageiro neste último dia. E tudo isso está ocorrendo onde? No templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam como todas as coisas que acontecerão na terra se movem também no templo que está no céu e se movem no templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como as 7 etapas ou eras da igreja gentia que correspondem ao quê? Ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E são a representação do lugar santo do templo que está no céu. E
A igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e representa ou se representa nesse lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou lugar santíssimo do templo que está no céu. E agora vejam como as 7 etapas ou eras da igreja gentia são representadas na 6ª dimensão. E a era da pedra angular está representada onde? Na 7ª dimensão. Agora vejam vocês todas essas coisas e vejam como nós estamos vivendo no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Nossos amados irmãos estão no paraíso, na 6ª dimensão. Os que partiram, nós nos encontramos ainda aqui, mas sendo que nossa era é a que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu, onde está Deus, e onde aparece em Apocalipse capítulo 5, sentado sobre o seu trono com um livrinho fechado em sua mão. Vejam vocês, é para a nossa era da pedra angular, que corresponde à vinda de Cristo com o livrinho aberto em sua mão para colocá-lo onde? No lugar santíssimo do seu templo espiritual. Porque passa do lugar santíssimo do templo que está no céu ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E aí, vejam vocês, passa aberto esse livro no último dia. Para assim, aí e desde aí, Deus realizar a obra correspondente ao nosso tempo, onde até os mortos em Cristo receberiam o benefício da obra de Cristo, pois serão ressuscitados em corpos eternos e regressarão à Terra, a esta dimensão. E agora podemos ver como nós fomos colocados na casa de Deus, na parte mais importante da casa de Deus, no lugar santíssimo, para estar sendo alimentados com essa palavra e estar levando essa palavra a todas as pessoas, principalmente na América Latina e no Caribe, onde estão a maioria dos escolhidos de Deus, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, para formar a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E agora, vejam por quê. Quando se leva a mensagem e as pessoas escutam ou leem, as pessoas obtêm um milagre em suas vidas, é aberto o entendimento e diz, isso sim que eu posso entender, isso era o que eu estava esperando. Eu entendo, e estou entendendo, e está entendendo coisas que antes não entendia. Por quê? Porque estamos vivendo na América Latina e no Caribe, na parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde está sendo dado para comer o maná escondido, a palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo. Ou seja, que a palavra Cristo é nosso alimento espiritual. E Ele vem nesse dia nos alimentando como a mensagem do Evangelho do Reino, vindo direto a nossas almas. Ele é o pão de vida e Ele é também o Senhor da sua casa, e Ele é quem envia seus mensageiros de era em era e vem manifestado em Espírito Santo em cada um dos seus mensageiros de era em era, até chegar à era do último dia, a era da pedra angular, onde vem manifestado em seu anjo mensageiro e onde faz uma mudança de era, faz uma mudança de dispensação, faz uma mudança também de território. Mudou, assim como mudou da Ásia Menor à Europa e da Europa à América do Norte, muda da América do Norte à América Latina e o Caribe. E uma mudança de pessoas também.
foi mudando de pessoas da Ásia Menor a europeu e de europeu norte-americano e de europeus a norte-americanos e de norte-americanos ao quê? A latino-americanos e caribenhos. E assim como falou no idioma de cada território no passado por meio do mensageiro de cada era, ele fala no idioma principal dos latino-americanos e caribenhos. E fala como leão da tribo de Judá. E por isso é que, quando fala como leão da tribo de Judá, quando clama, como quando o leão ruge, os 7 trovões emitem suas vozes e revelam o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do 7º selo, o mistério do anjo que era diferente dos demais. Assim como o mistério de cada anjo de cada era foi a manifestação de Cristo em cada anjo mensageiro, falando por meio de cada anjo mensageiro e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era. Pois ele disse, eu sou bom pastor e conheço minhas ovelhas e as minhas me conhecem, como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. E também disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Em cada era, vejam vocês, a voz de Cristo esteve onde? No anjo mensageiro de cada era. E por meio do anjo mensageiro de cada era, através da mensagem que pregou, foi escutada a voz de Deus, porque essa mensagem foi a voz de Cristo para o povo, chamando suas ovelhas, falando diretamente à alma e juntando-as no aprisco de Cristo, que é sua igreja. E agora vimos em que etapa foram juntadas as ovelhas de Cristo por meio do ministério de cada anjo mensageiro. E agora, em que etapa tem que ser juntadas as ovelhas de Cristo nesse tempo final? Pois na etapa da era da pedra angular. Por meio do chamado de Cristo através do seu anjo mensageiro, que é o chamado da grande voz de trombeta, e assim é que escutam a voz de Cristo, as ovelhas de Cristo, neste último dia. E assim como houve ministros trabalhando em cada era como mensageiro de cada era, há ministros também neste tempo na casa de Deus, que, assim como no meio do povo hebreu, os ministros, os sacerdotes, vejam vocês, não estavam no ano completo dentro ali da casa ministrando, mas que a uns correspondia ao mês e a outros correspondia a outro mês, e assim por diante, de acordo à ordem ao qual eles pertenciam. Bom, e a ordem de São Paulo, a ordem da primeira era, pois os que ministraram na casa de Deus com o anjo mensageiro, vejam vocês, foram os que estiveram com São Paulo. A cada ministro de Cristo correspondeu ministrar conforme o tempo e a ordem da sua. Vamos ver aqui em São Lucas, é que nos fala, falando sobre o sacerdote Zacarias, diz, capítulo 1, versículo, vamos a ver, hubo en los días de Herodes, versículo 5 em diante do capítulo 1 de São Lucas. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias. Vem? Levava o nome da sua classe, da classe de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Agora vejam, conforme a classe, o turno, a qual pertencia, que era da classe de quem? De Abias. Ou seja, que cada classe, cada ordem levava o nome de uma pessoa. Seguramente da cabeça dessa classe. E agora vejam vocês, temos, para cada etapa era da igreja gentia, a classe, a ordem, ou a ordem da classe da primeira era, que foi da classe de quem? De São Paulo. E houve muitos exercendo o ministério naquele tempo, porque eles correspondeu conforme ao tempo e à classe ao qual pertenciam, vir à terra em carne humana e estar no ministério na casa de Deus. Mas agora vejam, à medida que iam passando os dias e as semanas e meses do ano no meio do povo hebreu, correspondia essa mudança de classe no sacerdócio, e assim ministravam todas as classes ordenadas para ministrar na casa de Deus. E assim esteve acontecendo na casa espiritual de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como todos, pois, vêm do sacerdócio de Melquisedeque. Mas vejam vocês, desse sacerdócio de Melquisedeque encontramos que estão os diferentes líderes. Como encontramos que houve diferentes classes também que surgiram de Arão, que era o sumo sacerdote, o qual teve filhos, e encontramos que dos seus filhos tiveram mais filhos, e por aí, vejam vocês, vieram diferentes classes no sacerdócio, houve diferentes classes também, ordens também, no sacerdócio, às quais correspondia ministrar no tempo designado durante o ano. Ou seja, que não podiam ministrar a qualquer tempo do ano, mas no tempo que correspondia. Mas vejam vocês que o sumo sacerdote ministrava todo ano e uma vez ao ano no lugar santíssimo. E agora vejam Cristo, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, na casa de Deus, esteve se manifestando, esteve ministrando de era em era, mas teve 7 anjos mensageiros para 7 etapas ou eras da igreja gentia. E vimos como se ministrou na casa de Deus. E agora nos corresponde estar no lugar santíssimo da casa de Deus. E agora temos a mensagem para levá-la, a qual está impressa, está em vídeos, está em fitas magnéticas, fitas cassete e assim por diante, para que chegue pura a todos os escolhidos de Deus e sejam alimentados em suas almas com a palavra pura de Deus, para que ninguém nem tire nem acrescente a essa palavra de Deus. E assim, recebendo uma palavra representada no maná escondido, assim como o maná não se corrompia estando no lugar santíssimo, essa palavra também não, e quem come tem promessas para ser transformado e raptado.
Agora, se for algum da nossa era, pois vai regressar num corpo incorruptível com todos os santos que ressuscitarão e será como testemunha da ressurreição, porque já é um conhecido nosso. Mas a maioria continuará vivendo para serem transformados neste último dia. É a única era que tem promessa de transformação para os que estão nelas. Para os que estão nessa era, vejam vocês, há promessa de transformação. Para os que estiveram nas eras passadas, há promessa de serem ressuscitados em corpos incorruptíveis. E agora, nós como ministros na casa de Deus, trabalhemos com amor divino e mais sendo a era do amor divino e estejamos sempre ajudando a todos os nossos amados irmãos que Deus chamou e colocou em nossa era e em nossa dispensação. Não se aborreçam com eles, assim como vocês não gostam que se aborreçam com vocês os irmãos, pois não se aborreçam vocês com eles também. E assim ensinamos a eles a não se aborrecerem. Mas se verem nós aborrecidos, pois então eles vão também se aborrecer em muitas ocasiões. Agora vejam vocês, se corrigindo, a pessoa se corrige o resto, vendo esse que está corrigido. Ou seja, que é mais fácil lidar com um e automaticamente os demais também se corrigirão. Porque estamos na era do amor divino para se manifestar no amor divino em nós, desde o profundo da nossa alma. E sempre suprindo o alimento espiritual a todos os irmãos. Vejam que o propósito de ser gravada a mensagem é para que chegue a todos os irmãos, para que sejam alimentados e todos possamos ser transformados neste último dia. Sem esse alimento, não haverá transformação. Como sem a palavra de Deus dada a Moisés, não podia vir transformação. Para ser rejuvenescido Abraão e ser rejuvenescida Sara também. Para ter o filho prometido. Vejam também como temos na era da pedra angular, vejam vocês, no lugar santíssimo colocavam o maná e não se corrompia. Se mantinha bem sempre. Colocaram a vara de Arão e nessa houve uma mudança. Reverdeceu. Lançou folhas e lançou fruto também. E amadureceu também, Miguel. Ou seja, que se realizou um processo completo. E agora fomos colocados na era da pedra angular no lugar santíssimo e agora temos uma igreja rejuvenescida. É uma igreja rejuvenescida a que teria no seu meio o cumprimento da vinda do Filho prometido. Como Sara foi rejuvenescida para poder ter o Filho prometido e Abraão também foi rejuvenescido. E agora vejam vocês, há sempre um processo no programa divino. Vejam, de era em era, Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro. Mas encontramos que, à medida que vai passando o tempo, como que as pessoas pensam ou olham
a Cristo e seu programa como algo que já está envelhecido. Mas na era da pedra angular se vê tudo rejuvenescido. Uma igreja rejuvenescida, como foi rejuvenescida Sara. Cristo rejuvenescido. Um povo rejuvenescido espiritualmente, com o Filho prometido. E em breve teremos um corpo rejuvenescido também. Um corpo novo. E os mortos em Cristo, que alguns tinham talvez 50, 75 ou 100 anos ou mais, quando morreram, mas os anos que têm, estando no paraíso e seus corpos, já no pó desde faz centenas de anos, muitos deles, vejam vocês, para o último dia, ao ressuscitarem corpos eternos, terão o corpo rejuvenescido também. Porque nossa era a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, é uma era de juventude. Tudo é rejuvenescido aí. E agora, vejam vocês, onde nos encontramos como ministros, ministrando na casa de Deus. Porque Deus colocou em sua igreja, em sua casa, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Em sua casa, isso é como ministérios. E sobre esses ministérios, colocou em cada era um mensageiro, no qual encontramos que em algumas eras estavam até os 5 ministérios manifestados nesse mensageiro, como em São Paulo, e como nosso irmão Branham, e também em outros mensageiros de Deus. Mas em alguns, não estavam alguns desses ministérios, como em Lutero, não estava o ministério de profeta, porque era um reformador. Agora, para a era da pedra angular também estarão todos os ministérios manifestados para a bênção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo os estará operando por meio do seu anjo mensageiro, e assim ele realizará sua obra correspondente ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E com essa obra será abençoado o corpo místico de Cristo do nosso tempo e das eras passadas também. Porque sua obra é a do leão da tribo de Judá, a do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Aí é onde ele reclama tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, incluindo o trono de Davi, para sentar-se sobre o trono de Davi, incluindo toda a herança que a ele corresponde e que a nós nos corresponde. Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele não pode fazer essa reclamação como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, manifestando seu poder, e por isso vem com poder e glória, diz a Escritura. Diz que o Filho do Homem virá no reino do seu Pai com poder e glória. E por isso é que vem com o quê? Com o título de propriedade. Porque lhe dá direito a tudo que ele redimiu, o qual está aí escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja que o título de propriedade diz a quem pertence toda a criação. E quem é o herdeiro e quem são os herdeiros com esse filho primogênito que morreu para
pagar o preço da redenção lá na cruz do Calvário. Assim que vejam vocês onde nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando no corpo místico de Cristo na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, e Cristo foi fiel em toda a casa de Deus, e os 7 anjos mensageiros foram fiéis em toda a casa de Deus, e o anjo do Senhor Jesus Cristo também está prometido que será fiel. Por isso é o servo fiel e prudente, e por isso as palavras que ele fala são fiéis e verdadeiras. Sejamos fiéis todos na casa de Deus, como filhos na casa de Deus, trabalhando braço a braço por todo o propósito divino deste tempo final, na casa de Deus, trabalhando braço a braço com Cristo em sua manifestação final, e nossa é a vitória é nossa. Vejam, ninguém mais tem promessa de vitória para o último dia, somente os escolhidos do nosso tempo. Para os mortos em Cristo haverá vitória com a ressurreição, mas o seu tempo já terminou de estar aqui na terra no corpo mortal. Assim que os últimos que restam são os escolhidos deste tempo final. Como quando Elias que disse, eu fiquei só, e para o último dia somente terá ficado Elias de novo. E com Elias tinham ficado uma quantidade pequena do povo hebreu, e para o último dia, com Elias ficará o grupo escolhido dentre os gentios e o grupo escolhido do povo hebreu. E com Elias também vem Moisés e vem Jesus. Porque esses são os que são prometidos para vir no último dia. Agora vejam, isso era um quebra-cabeça até para os teólogos. Essa promessa da vinda de Elias e da vinda de Moisés, que são as 2 oliveiras, e da vinda de Jesus. Assim que as pessoas, os pregadores e os leitores da Bíblia, talvez em algumas ocasiões, colocariam Jesus por um lado, Moisés por outro lado, e em outras ocasiões, pois poderia mostrá-los ou pensariam que estariam em algumas ocasiões juntos em alguma atividade. Mas vejam, em todas as atividades estariam juntos, porque estariam seus ministérios juntos no último dia, na manifestação do Filho do Homem com seus anjos, no véu de carne, onde estiver o Filho do Homem com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Viram o simples que é? Mas isso não podia ser entendido durante as 7 eras da igreja gentia. Tinha que ser entendido neste tempo final, que seria o tempo onde se abriria esse mistério da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é a abertura do 7º selo, quanto a cumprimento, o qual é, vejam vocês, o 7º selo é a vinda do Senhor. E agora, vejam vocês que quando se abriu no céu, causou silêncio no céu, mas quando é manifestado aberto na terra, o que faz é que chame junto a todos os escolhidos de Deus, revela este mistério e assim os junta e os coloca na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês, como seria aberto esse mistério no último dia, aberto quanto ao seu cumprimento e aberto quanto a se revelar esse mistério a todas as pessoas.
Estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos. E como ministros, na casa de Deus, nos correspondeu o melhor tempo de todos os tempos. Nenhum ministro no passado pôde compreender as coisas que neste tempo até as crianças podem compreender. E até os anjos mensageiros das eras passadas também não puderam compreender as coisas correspondentes ao último dia. São Paulo, falando delas, dizia, das quais coisas não se pode agora falar em detalhes. Ele estava falando das coisas do lugar santíssimo, ou seja, se referindo ao lugar santíssimo, das coisas que ali houve no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, mas principalmente no tabernáculo de Moisés, ao qual se refere aí em Hebreus, capítulo 9, o apóstolo São Paulo. Bom, vimos onde estamos e vimos que somos ministros bem-aventurados na casa de Deus e que temos o alimento espiritual para dá-lo ao povo. E Cristo disse aos seus discípulos, não tem por que ir a outra era. Nós diríamos aqui, não tem por que ir com os que ainda ficaram na era de Lutero, ou na era wesleyana, ou na era pentecostal, ou na brecha, entre a era de Laodiceia e a era da pedra angular. Não tem por que ir comer lá, buscar comida lá. Dai vós de comer. Cristo disse que vão e agrupe as pessoas de quanto em quanto? De 50 em 50. E 50 é jubileu, é Pentecoste. Colocados todos de 50 em 50. Foram colocados todos no ano do jubileu, não em outra era, mas na era da pedra angular, que está representada no ano do jubileu. E vão e levem a mensagem, coloquem as pessoas assim, podem abrir lugar por aqui, colocam bem ordenados, para que aí recebam alimento, coloca outro grupo em outro lugar, estabelecem bem aí, levam o alimento que tem um alimento aí, e assim por diante, e que não briguem comendo uns com os outros. Vocês sabem que as crianças na mesa, quando estão comendo, algumas vezes brigam uns com os outros, e isso pois não está bem. Assim que sejam pessoas maduras também, todos comendo na casa de Deus o alimento espiritual da palavra de Deus correspondente ao nosso tempo, sem discussões e sem tentar acrescentar outra comida, ou seja, outro alimento que não seja o que foi dado para comer em nossa era, o qual Cristo dá ao seu mensageiro e seu mensageiro dá ao povo. Assim que é muito importante entender essas coisas, para que assim sejam bem alimentados todos os escolhidos de Deus na casa de Deus. O único alimento que produzirá no último dia a nossa transformação é o alimento da nossa era, que é a mensagem dos 7 trovões, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem, o alimento que dá a fé para ser transformados e raptados. Esse é o alimento que no último dia a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria comendo. Esse é o alimento que a igreja do Senhor Jesus Cristo teria neste tempo final, e comeriam os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom,
Vimos essas coisinhas assim, rapidamente, e vimos que nos correspondeu a melhor parte do programa divino. Estamos na era que todos desejaram viver. Essa é a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Começou embaixo, veio subindo e se encontra no topo. E sempre que se diz que uma pessoa chegou no topo da sua vida, no topo do seu ministério, no topo da sua carreira, ou todo negócio chegou no topo, pois chegou ao máximo. Está na altura maior, na máxima. E assim está a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Está na era de ouro. E por isso é que se coloca paralela à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo, ao tempo do rei Davi e do rei Salomão. E por isso é que o trono de Davi será restaurado, com Cristo sobre seu trono, governando sobre o povo hebreu. Porque assim como se estava naquele tempo, na era de ouro do povo hebreu, agora chegamos à era de ouro do Israel espiritual. E por isso, o trono de Davi estará funcionando na dispensação do reino no 7º milênio. E por isso é que Cristo vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem como Filho do homem e Filho de Davi. Porque estamos onde? Na era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era do trono do Senhor em sua igreja, para depois sentar-se no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu. Agora, recordem que o templo espiritual de Cristo está composto por seres humanos. Quando se fala do candelabro, do que está se falando de seres humanos que compõem as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Mas foram tipificados naquele candelabro de ouro com suas 7 lâmpadas e seus 7 pavios submersos em azeite, acesos, esses 7 pavios iluminando e por meio de cada lâmpada no lugar santo do templo de Deus. Vejam vocês como tudo esteve sendo cumprido em seres humanos. Assim também é para o lugar santíssimo com seres humanos, é que todas essas coisas estarão se cumprindo neste tempo final. E aí vamos deixar quietinho, porque se entrarmos aí a falar com mais detalhes, Paulo dizia, não se pode falar em detalhes, nós, porquanto estamos na etapa em que podemos falar com detalhes se estivermos falando com detalhes. Mas nestes momentos, não vamos falar muitos detalhes, que aí os quais têm que estar se cumprindo no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vejam como, quando se cumpriu a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo era a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus de Israel, do anjo do pacto, vindo. Quem está sentado no trono do céu, vindo em seu trono humano. E depois do seu trono humano, quando subiu ao céu, se sentou no trono que está no céu. Por quê? Vejam vocês, não se pode sentar no trono que está no céu, ninguém ali, a não ser que seja quem representa esse trono
aqui na terra. E esse era Jesus. Vem? Bom, Cristo disse em Apocalipse 3:21, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Esse vai estar representando o trono de Cristo aqui na terra. Por isso se sentará no seu trono, e por isso é que diz Cristo: eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e assim por diante. Encontramos que todas essas promessas que parcialmente foram cumpridas nas 7 eras por meio do mensageiro de cada era, depois serão cumpridas em toda a sua plenitude no vencedor, em quem se sentará com Cristo em seu trono. Bom? Miguel, qual era o lugar onde dizia: se o Senhor não edifica a sua casa? 127, Salmo 127. E o Senhor Jesus Cristo está edificando sua casa neste dia, como também esteve fazendo em cada era. 127:1. E se o Senhor, se Jesus Cristo não edifica o lugar santíssimo, que é a parte final da sua casa, a parte mais importante, em vão trabalham todos os grupos religiosos. Não estão edificando nada, estão edificando suas próprias seitas religiosas, mas a casa de Deus é Jesus Cristo quem a edifica de era em era, de etapa em etapa, em sua manifestação por meio de cada anjo mensageiro, e unidos a esse mensageiro, o grupo de ministros de cada era. E depois, todos os escolhidos de cada era, e em cada era. E agora vejam como é edificada a casa de Jesus Cristo. Bom, vamos deixá-lo aí. Já falamos algumas coisinhas que somente neste tempo eram ordenadas para serem faladas e para serem entendidas. Foram faladas em outros tempos, mas foram faladas profeticamente. Sem serem entendidas essas coisas em toda a sua plenitude, tiveram um entendimento parcial, superficial, sobre essas profecias que no último dia seriam abertas completamente. Bom, vamos deixar por aqui Miguel para que continue. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, e nos veremos novamente na próxima atividade, os que estiverem lá, ou na atividade geral, já que continuarão, não é, Miguel? A próxima atividade, que horas será? Bom, que Deus abençoe e Deus os guarde, e deixe o Miguel com vocês.